Olá, mais um videocast no ar. E hoje o tema do nosso videocast Pra Tudo Tem Conversa é licitações e contratos públicos. A oportunidade que isso traz para as empresas privadas de todos os ramos e quais são as novidades que a nova lei de licitações apresenta para fomentar ainda mais a participação dessas empresas privadas no mercado público. Para fazer parte da nossa sala de reuniões, e eu já dando as boas-vindas aqui em nome da nossa equipe, a gente convidou quase pratas da casa, mas 2 profissionais especialistas em licitações, contratos e empresas também, que nos honram muito com a presença, porque são pessoas muito dedicadas, não só ao tema, mas ao trabalho, ao atendimento de órgãos públicos, de empresas, enfim. A gente gosta muito desses profissionais e está muito orgulhoso de tê-los aqui na nossa sala de reunião para a gente aprender junto. A Luciane Palhano, que é advogada, consultora de órgãos públicos, especificamente, em licitações e contratos, e o Gustavo Schmidt, que é consultor de empresas. Então, vejam que a gente está com os 2 lados aí da moeda, né? Reforçando o time do Gustavo, a gente tem a nossa equipe aqui do escritório sempre, eu e a doutora Glauciane, que também advogamos para as empresas privadas quando elas estão participando de contratos públicos. Então, a gente tem aí 3 contra 1 hoje nessa sala de reunião, né, Glaucia? Quero ver a doutora Luciane pedalar hoje. Gente, que bom estar mais uma vez aqui. No Pra Tudo Tem Conversa, é o espaço aqui do nosso escritório, na nossa sala de reunião, onde a gente compartilha com vocês os assuntos que nos são caros, que são trazidos pelos nossos clientes, as oportunidades que a gente enxerga, os desafios, e a gente sempre quer compartilhar com vocês essas informações. E hoje a gente vai falar sobre licitações como uma oportunidade para muitos empresários. Eu até separei uma notícia aqui, eu queria, se vocês me dão licença, eu vou ler para a gente poder introduzir o nosso assunto, tá? Então, ela foi tirada do Globo e diz que a estimativa é alcançar 400 bilhões. 400 bilhões, eu gosto de dinheiro, assim, né? Então, já brilha o olho. Em licitações do setor público, consolidado até o fim de 2024, sem considerar estatais como Petrobras, que tem um nível muito alto de contratos. As compras públicas, no geral, giram em torno de 12% do PIB, considerando, assim, as estatais. Para participar dos processos licitatórios pela compras.gov.br, fornecedores precisam se cadastrar no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores, que é o SICAF. O mês de janeiro de 2024 recebeu 9.635 novos cadastros de fornecedores nacionais, que já somam 629.893. Desses, 41,4% são microempresas, 17% são empresas de pequeno porte e 8,3% são microempreendedores individuais e 18,3% são fornecedores pessoa física, que podem se inscrever com o seu CPF para fornecer serviços e bens para órgãos públicos. Eu não somei aqui, mas deu mais da metade, né? Quase 70%, quase 70% das empresas que hoje participam das licitações são empresas, são microempresas, EPP e também pessoa física, que eu acho muito bacana da gente falar sobre isso também. Então, já para puxar o gancho aqui, Gustavo, é de fato uma oportunidade para as empresas terem uma nova fonte aí de negócios. Enxerga assim também? Com certeza. Eu quero primeiramente agradecer vocês por estar aqui nesse momento com Pra Tudo Tem Conversa, né? Um momento especial para a gente estar aqui conversando, trocando uma ideia, né? Doutoras, né? Todas doutoras. Pessoal, a licitação hoje, ela é uma coisa muito garantida. É uma coisa que tem muita preciosidade no meio dos órgãos públicos e principalmente hoje uma confiabilidade em pagamento. Então, o que antigamente, nos anos 90, eu lembro quando eu era pequeno e nós vivíamos no meio empresarial, e se falava, vender para o órgão público é difícil, porque não estão pagando, porque não tem isso. Depois não recebe, a gente se envolve com isso. Hoje a gente vê, na prática, isso acontecer muito pouco.
nas prefeituras aqui no Mato Grosso do Sul. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande para algumas empresas, inclusive, que precisam dar um passo a mais e não sabem como. Isso é uma oportunidade. Empresas que estão, às vezes, em déficit e que estão com problemas financeiros, pode ser uma saída para isso. Porém, a gente precisa se organizar e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Uma empresa precisa estar organizada e preparada para esse momento e aproveitar aquilo que o governo está disponível. Não só o governo, mas também existem empresas grandes dentro do Mato Grosso do Sul se instalando, que também participam que contratam através de licitação. Então, são vários mecanismos que você tem desde que você esteja preparado para isso. E a gente vai falar um pouquinho também sobre essa preparação, né? Mas estamos aqui diante de uma nova lei. E isso, a Luciane pode explicar para a gente, né? Assim, quais foram as grandes alterações, as grandes mudanças? O que você enxerga que é o mais... uma coisa antes da gente falar da nova lei? Pode, é sempre difícil, gente. Ela sempre levanta a mão. Eu interrompo pela ordem, mas é por uma questão importante. Até para a gente chamar a atenção para a relevância do nosso tema, né? Que os meninos ficaram aqui com um desafio que é um tema chato. Falar de não é chato, é falar de dinheiro, de oportunidades. Né? É que, gente, eu queria dizer... Não. Eu queria dizer aqui, fazer um desabafo, tá? Enquanto sócia da doutora Caroline, que ela é dessas que gosta das teses, ela gosta de sentar, conversar, mas ela não gosta de pagar conta, não gosta de números, não gosta de dinheiro, aí sobra a parte chata para mim. Aí ela fica chamando a gente que gosta, porque tem que ter planilha, gente. Não tem que ter planilha, Gustavo? Eu não quero nem imaginar a planilha do Gustavo. Tem que ter. O Gustavo é ótimo de planilha. Tem que ter gerência, tem que ter gerência. Então o assunto não é chato, o assunto é importante, é um assunto que vai gerar. Gente, eu brinco, mas como eu falei no começo, licitação é um tema do meu coração. Desde que eu me formei, aliás, na minha monografia de graduação, foi com base em probidade administrativa, falando de contrato público e licitação. E eu sou uma consultora de licitação frustrada, na verdade. Eu queria ter trabalhado só com isso, e o direito das famílias e das empresas veio e me roubou. E aí eu só consigo trabalhar com licitação que a área agora. Do direito a gente não escolhe, a gente é escolhida. A gente é escolhida. Então, eu fui escolhida, mas sempre trabalhei com licitações, olhando pelo lado da empresa. E, com isso, estou sempre em embates com a doutora Luciane, falando isso não tem segurança jurídica, os municípios não podem fazer assim, esse edital é isso e aquilo. A gente está sempre de lados opostos da mesa, né? Mas eu queria falar sobre o fim ou a diminuição, para que os empresários voltem a se interessar. O fim ou a diminuição do calote público aí para as empresas, que quebrava tantas empresas. Sim. Não só quebrava, mas as colocava, às vezes, em processos de improbidade, porque eu já tive cliente que a gente teve processo de improbidade numa operação enorme aqui em Campo Grande, mas é que, na verdade, ele quebrou, ele tinha que entregar a obra e ele não tinha o dinheiro, virou uma salada que não dava para saber quem nasceu primeiro. Você acha que o fim ou a diminuição desse calote é uma questão de economia mesmo, melhorou para os municípios, ou começou a haver uma valorização, ninguém mais quer participar, vamos dar uma atenção para isso aqui? É o quê? Bom, primeiro também agradecer a oportunidade de estar aqui nesse lugar que já recebeu tantas pessoas bacanas, importantes, com temas tão relevantes. Então, faz tempo que eu peço para vir aqui, né? Muito tempo. E realmente Contém ironia, tá? Porque a gente está pedindo para ela vir, mas ela se faz de tímida. Ela se faz de tímida. Mas para mim é realmente um grande prazer. Eu ficaria aqui a tarde inteira falando sobre esse assunto, como vocês sabem, mas eu vou tentar me controlar, tá? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que realmente a economia melhorou para os municípios. Acho que tem esse viés. E também eu acho que tem o lado do município conseguir atrair mais empresas, e isso tem sido algo que a gente defende muito. Olha, quem paga melhor consegue melhores fornecedores. Né? Mas o principal que eu vejo é que realmente a situação dos municípios, se você comparar com a década de 90, como o Gustavo falou, é outra realidade. Mas até então, sem falar do calote, o tratamento, eu como advogada dos fornecedores, o tratamento está mais digno para os fornecedores, né? Muito, muito. Se você pensar nos órgãos de fiscalização e controle que a gente tinha aí, 90,
É muito diferente, né? Um grande exemplo que tem é o prédio do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Quem trabalha com o município sabe, né? Sem entregar a minha idade, mas eu trabalho com isso já tem 25 anos, pode não parecer, né? Mas tem 25 anos. Ela quer confete. Ela quer confete. Não parece. Nossa, mas assim, a gente ia num prédio. Muito obrigada, doutora Glossiene. A gente ia num prédio caindo aos pedaços. Então, houve investimentos em relação aos órgãos de fiscalização e controle, tem capacitações. Então, é um conjunto de fatores mesmo. Assim. Você acha que a questão da transparência também trouxe? Porque tem muitos... Eu sou uma das que, às vezes, eu falava, enquanto empresa de hotelaria, às vezes, falava, nem vou lá, porque já é sempre o fulano. É sempre o fulano que fornece. E hoje eu vejo que não, que de fato está mais transparente. A gente continua no Brasil, mas claro, vale a pena participar e fiscalizar o procedimento, porque pode ser teu e as coisas mais transparentes funcionam bem. E também teve uma queda no que eu considero, até com a nova lei de improbidade, teve uma queda também na improbidade-fobia, né? Que muita gente já nem ia, porque dizia, eu vou sair de lá preso, eu vou sair de lá com processo. Tinha medo de contratar com o setor público. Pós-Lava Jato, né? Pós-Lava Jato, eu acho que veio também, a Carol pode falar melhor do que isso, que é a lei de improbidade, mas tem a mudança que é a questão do dolo, né? Sim. Então, assim, realmente, para as empresas... Tem que demonstrar tem que a empresa quis roubar. Que a empresa quis roubar, tem que demonstrar o conluio, fraudar. tem que demonstrar fraude, tem que ficar comprovado que havia intenção, que era uma coisa que não existia na lei anterior, embora a jurisprudência já trouxesse, a gente já vinha trabalhando na jurisprudência. Mas esse também é um fator muito importante para as empresas. E que melhorou muito, porque antes eu até falava para os clientes, Gustavo, você precisa que a sua consultoria olhe todo o edital, tenha certeza de que ele está ok, porque acontecia o absurdo da gente, empresário, eu digo a gente, eu como advogada dos empresários, ficar envolvido num processo de improbidade porque o edital estava errado. Oi? Eu trabalho. E eu tinha que responder isso, às vezes, em audiência. Tá, mas por que foi pedida a certidão de fornecimento? Pergunta para o cara que fez o edital. O meu cliente não sabia nem responder. Imagina, Carol, se vocês que compreendem desse assunto ficam confusas por causa do edital, você imagina um empresário sem assessoria. Então, se ele não tiver um amparo de uma empresa, de um escritório que possa dizer, é assim que funciona, vamos ler isso aqui, vamos acompanhar, você tem uma dificuldade muito grande. Porque não é simplesmente você ganhar numa licitação e poder entregar aquilo que foi feito. Às vezes aquilo que foi falado não é aquilo que eles queriam. E aí existe qualidade do produto a ser entregue, existe o tipo de produto a ser entregue e eles não respeitam isso e compram. Né? Esses tempos atrás eu vi uma empresa que tinha ganhado uma licitação de canetas e era para você entregar uma caneta, acho que o termo é sextavado, não sei o quê, né? Assim, e ele trouxe uma caneta redonda. Comprou milhares de canetas. Foi entregar, falou, não, é essa que está o edital, esse aqui. E quem que falha com isso? É o cara que está entregando, é o cara que entrou naquilo. Então, às vezes não, a gente precisa de uma assessoria para isso. Precisa de alguém que possa falar, olha, é essa aqui o produto, desde o início até o fim, né? Além da gestão da escolha do produto. Por isso e que aí, é importante. por outro lado, é muito importante, a gente percebe, por exemplo, nas prefeituras, quando a empresa tem uma boa assessoria, a qualidade da documentação, o nível de comprometimento é outro. Então, impugnação. do outro lado, aqui, as impugnações, enfim, os pedidos de esclarecimento, é um outro tipo de licitação quando as empresas vêm, até na sequência dos documentos, que vem mais organizadinho, é muito diferente quando você vem alguém que... Né, quando vem uma empresa que não tem menor preparo, que nem leu o edital. Às vezes e, Lu, a gente trabalhar... Obviamente, né, gente? Momento jabá, vendendo a nossa consultoria para as empresas participarem de licitação, mas chamando atenção para isso. A gente consertar uma documentação, por exemplo, errada, a hora que a empresa vai participar, é praticamente impossível. A gente sabe que tem aí... várias coisas de não ter muito excesso de rigor, que possa prejudicar a competitividade, etc. Mas o edital ainda é lei entre as partes, precisa ser cumprido e os concorrentes vêm em cima e, às vezes, faltou um olhar ali de uma declaração, um documento que está vencido, uma observação no edital e até... depois eu vou perguntar isso para ele. Mas... não tem essa questão da documentação de depois ter que consertar, sai pior, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém vai para uma licitação para brincar. Então, obviamente, se você tiver uma vírgula errada, né? Obviamente que o seu concorrente ele vai levantar isso.
Se faz sentido ou não é uma outra questão. Realmente, a vinculação ao instrumento convocatório ela é muito forte ainda hoje, mas a jurisprudência trouxe aí uma flexibilização em relação às diligências, né? Que é um assunto bem interessante na nova lei, que é a possibilidade de você, muitas vezes, complementar documentações, dependendo da situação. Mas, obviamente, que se você for com a documentação redonda, sem nada ser questionado, a sua chance de êxito é muito maior. E, para isso, eu não tenho dúvida que uma assessoria, já fazendo aí a propaganda de vocês, eu adoro quando vocês assessoram as pessoas do interior, porque realmente é um trabalho bem bacana para o outro lado, porque o processo fica mais redondo, fica mais bonito mesmo. E que antes, e essa preparação, como o Gustavo está falando, ela começa antes do edital ainda, né? Quando você quer ser um fornecedor. É aí que a gente entra com a questão da preparação da empresa. Antes, no momento que você vai decidir, eu serei uma empresa que vou contratar, quero contratar. Você precisa entender por que eu quero ser um fornecedor. Isso. Por que é uma oportunidade? Eu queria a opinião de vocês dois. Por que é uma oportunidade? É uma oportunidade. As pessoas às vezes acham que é uma oportunidade porque eu vendo mais caro se eu vender para o governo. Ou é oportunidade porque eu vendo em escala, ou é oportunidade porque eu tenho garantia de pagamento e no mercado eu corro risco da inadimplência. É volume, é preço. Eu vendo mais caro para o governo? Eu acho que, novamente, é um conjunto. Eu acho que é uma oportunidade porque os volumes são grandes, né? Normalmente, mesmo que se fale em prefeitura do interior, são volumes bons de contratos. Claro que, muitas vezes, numa licitação, você pode ganhar mais dinheiro? Pode. Né? Se o preço médio da administração estiver acima do valor de mercado, você vai conseguir vender mais alto. Então, é uma oportunidade, sim, em função de vários fatores. E aí a questão do pagamento, que para mim tem sido realmente um diferencial. A gente começou falando disso e os municípios têm pago muito direitinho. Então, eu acho que é uma super oportunidade por esse conjunto de coisas que você falou, Carol. Eu acho que é o volume, eu acho que é a certeza do recebimento, eu acho que é a possibilidade, muitas vezes, de você conseguir um preço melhor do que você vender no varejo. Então, acho que é um conjunto. E ter um cliente fixo também, Gustavo? Eu vejo o seguinte, as grandes empresas, elas se comportam como uma forma, uma empreiteira e tal, por causa da capacidade que elas têm de atendimento, mas falando das pequenas empresas que nós podemos citar aqui no interior do estado, eu penso que o valor caiu bastante em termos da licitação por causa da concorrência. Né? Mas caiu, mas você ganha no volume. Só explicar um conceito aqui administrativo, não só para quem participa de licitação, mas para todas as empresas que funcionam. Uma empresa ela é composta com 4 pilares básicos e você precisa fazer um checklist disso antes de entrar numa licitação e cada vez que você vira um mês. Finanças, marketing, mercado, comercial, RH e produção. Uma empresa como a de vocês, como um escritório de advocacia, a minha como consultoria, a Coca-Cola e a NASA, é do mesmo jeito. Então, são os mesmos pilares. São os mesmos pilares. Esses 4 pilares, eles regem toda a estrutura. Então, quando eu tenho, por exemplo, financeiramente, eu tenho uma receita que eu ganhei muito dinheiro em relação a uma licitação. Eu vendia 10 mil, agora estou com uma receita de 300 no mês. Vamos supor uma aplicação, uma venda de Marmitex. Entendeu? Fechei antes, eu tinha uma marmitaria, agora eu fechei uma licitação e a prefeitura do interior necessita ali de 200, 250 mil, 300 mil. Qual que é o cálculo que tem que se fazer? Falar, nossa, agora eu estou rico. Mas ali, na verdade, você vai precisar analisar primeiro receita, depois nós chamamos de custo variável, que é um custo que sobe com a receita, ou seja, os ingredientes, a matéria-prima, para você ter um lucro bruto. E a partir daqui você cuida das suas despesas fixas. E o empresário não tem conhecimento disso, então ele entra nos 300 mil. Ele não entra no lucro bruto, ou seja, beleza, 300 mil para fornecer quantas marmitas? Tantas marmitas. Eu preciso, então, saber quanto que vai ser o custo, porque a sobra disso vai me gerar muito mais funcionários, despesas com aluguel, talvez de um galpão maior, outras coisas para ter uma lucratividade. Então, esse conceito ele precisa ser entendido. Esses tempos atrás, conversando com a doutora Luciane, antes da gente entrar, eu atendi uma empresa e ela estava com um contrato de 50 mil para poder assinar ou não assinar, e era uma marmitaria, e ela vendia 250 mil por mês, e eu perguntei, uma boa marmitaria, você tem uma boa empresa na mão, como que funcionam os seus custos? Ela falou, eu gasto cerca de 190, 180, 190 com comida. Beleza, 250 menos 190, sobrou 60. Quantos funcionários você tem? 25. Opa,
Entendeu? Que eu saí da receita, fui para o lucro, para o custo variável. Eu aviso, você avisa. Saiu para o lucro bruto. Aí eu vou para o custo fixo. Quanto você tem de funcionário? 25. 25 vezes no mínimo 2.000, já estamos com 50. O que sobrou para você? Fazer essa virada de chave, então, entre vender para o privado e vender para o público. O volume. É recomendável também que você faça uma consultoria financeira, ou pelo menos, se não tiver dinheiro para investir nisso agora, senta e pensa sobre planilha isso. De custos, né? Tem alguns mecanismos para isso. Acho que o Sebrae pode dar uma força ali no atendimento para as microempresas, de, cara, me ajuda a fazer essa planilha para saber quanto... Porque, às vezes, você diminui a quantidade de funcionários, considerando que, para eu entregar uma quantidade para um único cliente, eu preciso, na parte de relacionamento, de menos fluxo. Então, dá para a gente dizer que o primeiro passo é você se organizar financeiramente, entender o seu custo real, né? Conhecer a sua empresa de analisar fato, né? Um ponto que eu acho super importante também. A gente fala muito do calote do Estado, né? Que agora diminuiu. Mas, assim, também para eu ser um fornecedor para o governo, eu também não posso dar calote no governo. E isso tem que entrar no meu custo. E você não pode quebrar, né? Numa marmitaria, num serviço, eu não estou acostumado a ficar ali ferro e fogo na parte dos impostos. E aí eu vou precisar, né? Nota fiscal, paga, depois recebe, né, Lu? Tem que estar com a desconta em dia, né? Isso que o Gustavo falou é bem interessante, porque, no outro lado, a gente percebe isso. Quando a empresa vem participar, e ela é uma prática comum, não deveria, mas é uma prática comum, as empresas reduzem muito o preço para ganhar, porque olha o número, como desse cliente. O volume. Nossa, eu vou olhar aqui 300 mil. Obviamente não é 300 mil, mas ele olha o total do suposto contrato dele, sem avaliar os custos, né? E isso gera para nós, municípios, um problema gravíssimo, que é a inexecução contratual. A empresa ganha a licitação e é o famoso ganha, mas não consegue entregar. E aí, só fazendo aí mais um parênteses, que é muito importante ter assessoria novamente por conta da aplicação das penalidades. Então, assim, a gente tem atuado, e eu vou dizer que a gente tem regulamentado nos municípios que a gente trabalha, tem regulamentado a aplicação de penalidades e sanções para punir essas empresas, porque a gente tem situações gravíssimas. Eu tenho embaraço atrás a vida dos munícipes, dos administrados. Todo o trabalho que foi feito, né? Você fica... vida. Porque, gente, é um processo que leva um tempo, complexo. Um monte de criança lá esperando pela mochila para ir para a escola pública. O cara baixou demais o valor para poder ganhar. Eu já tive um cliente, gente, que era uma empresa, trabalhava 100% no privado. A transição dele para o público era uma coisa do vamos ver se dá. Aí ele entrava na licitação, em alguns casos eu até troquei ideia com a Lu, ele entrava... O negócio dele era entregar coisas, assim, né? Ele começou vendendo produtos. Então, tudo que ele via de licitação é copo, tudo bem. Ele comprava, ele entregava. Ele tinha compra e venda de produto e tal. Aí ele entrava, aí ele olhava lá o preço, aí ele dava uma pesquisada, aí ele ia entregar. De um dia para o outro, eu lembro que a gente teve uma licitação que era de sulfite. De um dia para o outro, o preço subiu. Mas não subiu a ponto de pedir uma mudança ali no contrato, tudo tal. E ele não conseguia, sabe? Na hora que ele ia comprar, ele não conseguia entregar. Aí agora vamos tentar eu justificar. E não sei o quê. Teve um órgão que eu justifiquei 4 vezes. Na quinta eu fui lá, eu falei, senhor, não precisa me atender. Quinta tentativa dele de fornecer para o órgão, e aí, na hora de comprar, é que ele viu que era inexequível, não dá. Aí eu fui lá, eu já falei, eu tô com vergonha, mas é meu trabalho, o senhor nem precisa me atender. Dá uma aliviada, que eu vou pedir para ele fazer uma consultoria financeira, porque não tem condição. Não tem condição. O cara entra para vai que dá, né? E para nós, eu tô falando aqui em nome do município, é muito complicado. A gente teve uma situação com esse calor que está... Até falei para o Gustavo, manutenção de ar-condicionado hoje é questão de prioridade. De saúde mesmo, né? De saúde. E aí a empresa participou, esse é um serviço, então o serviço é mais complexo ainda de você preparar uma planilha de composição de custo, porque tem muitas variáveis. Mão de obra, enfim. E aí ele ganhou a licitação e a gente está sem manutenção de ar-condicionado nas escolas desse município com esse calor. Então, assim, gera para o município, para o munícipe, né, que é o final da história, né?
um desgaste muito grande. E tem uma coisa que me preocupa também, é que quando você é particular e você tem um problema financeiro desse, você não fez esse cálculo, você quebra. Então, você vai dever para banco, vai dever para fornecedor, você vai dever ali, mas você vai quebrar, você pode se reajustar, você pode... Agora, com o governo, se você não cumpre com aquilo que você fez... Acabou teu sonho. Acabou, porque você não pode mais participar de licitação. Então, você não tem mais chance de tentar reverter isso numa próxima jogada. Que é o que o privado pode. Vai depender do coração peludo dos municípios também, né? Que dá para aplicar uma penalidadezinha mais pouco simples, mais leve, mas eu né? não recomendo. Agora, só para a gente voltar aqui da nova lei que a gente estava dizendo, né? Como a gente viu, quase 70% dos contratantes são microempresas, EPP e tal. Quais foram as alterações que essa lei trouxe? E se elas foram benéficas na sua visão, ou se você acha que deu uma dificultadinha, como é que os empresários podem pensar e se organizar em relação a isso? Vamos começar falando de credenciamento para organizar o pensamento? Ela veta todas as minhas perguntas. Mas é uma pergunta. Vocês podem decidir primeiro. Não, mas entendeu? É uma resposta. Eu vou anotar. É uma resposta à sua pergunta. O credenciamento não é uma das grandes mudanças que facilita a participação? É uma das hipóteses. Fomenta? Assim, acho que a gente pode falar do credenciamento, mas eu começaria falando na maior mudança dessa lei, que é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. A 14133, ela trouxe uma ideia de centralização das informações. Então, o cliente do Gustavo, o cliente de vocês, enfim, que quiser participar de uma licitação, o primeiro lugar que ele vai entrar é no site do PNCP. Qual é a ideia da lei? É centralizar as informações todas dos 5.500 e poucos municípios, 27 estados, da União, de todo mundo nesse site. Então, você melhora muito, como a Glau falou, a transparência, você melhora muito o acesso à informação. Então, este portal, a ideia da nova lei, isso obviamente está em execução ainda, todas as ferramentas não estão prontas, mas a ideia na nova lei de licitações é que esse PNCP tenha todos os avisos de licitação, tenha todos os extratos de contrato, tenha as notas fiscais de todos os fornecedores que prestaram serviço, que forneceram para todos os órgãos públicos. Então, para mim, essa é uma ferramenta sensacional. Eu colocaria isso como principal mudança, né? Desburocratiza, né? Desburocratiza e facilita. Você se recorda que seus clientes tinham que pagar sistemas de busca para achar as licitações dos objetos deles. A gente pagava CDEP, pagava, enfim. Hoje você entra no PNCP e você consegue buscar pelo objeto. Luciane, e isso ajudou bastante também numa outra coisa, que é a própria concorrência. Porque antes, o grande receio, doutor Glaucene, é que antes as pessoas iam para a prefeitura e aí ficava com aquela sensação, eu vou, sempre a mesma pessoa que fornece, então eu não vou conseguir ganhar e não sei o quê. Ficava aquela coisa meio esquisita. Hoje, você tem um lance que você pode ser nacional. Então, ao mesmo tempo que você tem uma prefeitura que resolve comprar colchão, uniforme para a escola, a pessoa da cidade pode fornecer, do estado pode fornecer, do Brasil pode fornecer. Então, isso dá uma abertura mais clara, porque ali é um ambiente de preço, custo e qualidade. Né? Então, facilita bastante esse portal. A competitividade. Exatamente. E aí, falando do outro ponto, que é a parte ruim da lei, que para mim é uma grande crítica que se faz, é que não foi aprovado, embora discutiram muito, que é a história do marketplace. Que a ideia da nova lei seria que você pudesse, né, Carol, colocar lá a Prefeitura de Campo Grande quer comprar colchão. E aí que você tivesse, como se fosse um Mercado Livre da vida, uma Amazon, Magazine Luiza, que a Prefeitura poderia entrar lá e falar, nossa, hoje a empresa do Gustavo está vendendo colchão mais barato, eu vou comprar dele. Isso não foi aprovado, isso não passou. E é uma grande crítica que se faz à nova lei, porque a gente está meio na contramão do que tem acontecido nos outros países. Então, essa realmente é uma crítica, e a gente sofre muito, né, os municípios, porque, imagina, gente, seria sonho. Eu preciso comprar um carro. Você entra lá no PNCP, ou, enfim, no portal, que está lá o carro. Já está lá um monte de coisa de compra imediata. Mas o credenciamento é um lado bom, né? O credenciamento foi uma mudança sensacional, porque... Primeiro que ele não existia na lei anterior. Se você colocar lá Ctrl F, procurar na 8666, não existia credenciamento. Era uma construção doutrinária. Né? E aí agora existe, sim, como funciona o credenciamento, de que modo, né? Ele tem que ficar permanentemente aberto. Essa é uma grande mudança. Então, o credenciamento, para vocês entenderem, numa licitação normal, eu tenho a data em que eu tenho que inserir no sistema a minha proposta. O credenciamento ele tem que ficar, isso está expresso na lei, permanentemente aberto.
Então, eu abro um credenciamento, que a gente faz muito no interior. Exames médicos, exames laboratoriais, consultas. Tudo isso eu publico o edital hoje e ele fica aberto. Eu posso participar hoje, amanhã, depois, daqui 6 meses. Para laboratórios, essas coisas, né? A lei ela trouxe 3 hipóteses bem bacanas, assim, que eu acho que vale a pena até para o fornecedor, para as pessoas entenderem o que seria interessante, né? Então, eu tenho o credenciamento em que várias empresas fornecem pelo mesmo valor, e aí o órgão contratante que decide, a gente decide, então, vamos imaginar que nós 4 estamos credenciados. Então, é 25, 25, 25 e 25, né? Divididinho. A outra hipótese é quando o usuário escolhe, que eu acho que isso não tinha regulamentado. Então, o usuário escolhe, esses dias eu estava na prefeitura, o usuário pode escolher o laboratório que ele quer fazer o exame. Isso vai fazer com que o laboratório ofereça um cafezinho, um atendimento melhor, mais humanizado, tal. Então, assim, essa é uma grande mudança. E a de mercados fluidos também, que não tinha, que é a história, basicamente, das passagens aéreas, né? A gente tinha muita dificuldade de comprar. Mas é uma super oportunidade, Carol. É algo bem bacana mesmo para as pessoas se inteirarem e participarem dos processos de credenciamento. Eu atendi uma empresa, por exemplo, que era Auto Center. E essa empresa era credenciada para poder fazer manutenção dos carros. Por quê? Uma empresa não conseguiria sustentar isso. Atender as viaturas da polícia do estado, né? A viatura de federal, viatura de prefeitura, ônibus, não sei o que, não conseguiria. Então, você fazia uma espécie de credenciamento. E daí tinha um cartão e aí depende da secretaria escolher a oficina ou o ambiente que queria atender. Muito bacana isso. É uma cruza, para quem já estava acostumado a fornecer na lei anterior. É uma cruza do credenciamento que tinha antes de laboratórios e tal com o sistema de registro de preço? Não, assim, eu acho que realmente é o que já existia, mas com hipóteses mais expressas na lei. Hipóteses concretas. O município, tinha que trabalhar aqui, né, no caput do 25 para justificar o que era, como é que era. E agora não, está na lei, está expresso, né, que eu tenho 3 hipóteses de credenciamento e isso é algo assim que tem uma proporção enorme, assim, vai dar para a gente explorar muito mais do que antigamente. Mas ele não permite a carona que a gente conhecia antes, né? Eu faço o credenciamento na prefeitura de Campo Grande, não dá para outra prefeitura falar, opa, aproveita e me passa os seus credenciados aí, né? Esse é um outro mercado também que a gente pode falar, né? A gente tem visto muitas empresas, aí é o registro de preços, a empresa participa do processo, ela ganha a licitação. E aí, se tiver previsto no edital a possibilidade de adesão, tem os limites lá na 14133, entre aspas, ela pode colocar essa ata embaixo do braço e sair vendendo isso nos municípios. Exatamente, por isso que eu te perguntei isso. Porque é um supermercado. Porque era um mercado, né? Quando cabia a carona, tinha a carona, você pegava e saía vendo se algum município se interessava por aquilo e falava, olha, eu tenho essa... Já estou lá no... Eu pensando aqui com os meus botões da história de... Tem 2 lados a história também do ser nacional, né? Porque alguns serviços não tem como, eu preciso de um prestador local ali. Mas nos outros, acirra demais também a concorrência, né? Você tem que ter realmente uma preparação muito boa, porque a nossa tributação é diferente do estado de São Paulo. Falando aqui com o Gustavo, porque uma coisa é eu concorrer com a minha empresa aqui, outra coisa é eu concorrer com uma empresa lá do interior de São Paulo. Então, para as empresas pequenas, é um desafio também, quando você pensa no site nacional e da concorrência. Para mim, Glauciane, são 2 situações diferentes. Uma venda de produto. Quando a gente está falando de caneta, de papel sulfite, de uniforme, que é uma coisa que o Brasil inteiro consegue vender. A prestação de serviço, ela é local. Então, eu quero assim, encorajar as pessoas que estão no município a prestar serviço para a prefeitura. Pega um jardineiro, pega uma pessoa de manutenção de ar-condicionado. Que tem a dificuldade. O cara, um jardineiro que é MEI. Eu vou lá, eu converso com esse cara, falo, cara, participa da licitação, eu empolgo ele para poder fazer isso. Entra, não, mas é que eu não sei mexer com essas coisa e tal, não sei o que, vamos tentar ajudar. O MEI hoje vai ampliar isso, mas está com 81 mil mês. Né? Então, assim, ele tem ali 81 mil reais para emitir de nota que ele não emite geralmente nada.
porque não precisa, não é obrigado. Mas a partir da licitação ele é obrigado. Mas ele já tem uma margem muito grande para poder fazer isso. Então é uma oportunidade que ele tem e não vai poder vir um cara de São Paulo fazer o corte de grama ali do local. Então esse tipo de comportamento no interior e até em Campo Grande, a gente tem algumas dificuldades até de poder incentivar o empresário a fazer. Aí o produto, sim, a gente está comprando coisas, depende da situação, é meio complexo. Mas a prestação de serviço, você tem muita coisa para fazer. O que você acha, quando você diz que não vai? É um medo? É a documentação? É o custo? Porque é isso que a gente acabou de dizer, você precisa de um custo. Uma assessoria, uma empresa pequena consegue pagar? Dá para pagar? Como que a gente tem informação no Google para a gente ser prática mesmo naquilo que a gente está conversando de como que a gente pode deixar aqui para quem está escutando uma... Muitas vezes, dentro da própria prefeitura, tem pessoas que auxiliam. Você senta lá com ela, a pessoa fala, como é que eu faço para participar disso? É assim, 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 assado. Mas, dependendo do tamanho do volume, por exemplo, material de construção. Geralmente, quem se ganha, deveria se ganhar alguém da cidade. Entendeu? Porque já é um volume mais alto. Aí você precisa de uma assessoria e tal. Mas pegar uma pessoa aqui pequena, fornecedor de gás de cozinha. Tem cidades que abrem e fecham isso e nenhum dos 10 pontos que vendem gás participa da licitação. Você sabe um mercado que também é bem difícil? Supermercado, né? Para entregar para merenda, essas coisas. A gente até enfrenta isso na ONG, que é carne, super difícil. né? Carne, mas em supermercado... Tem que ser regional, tem que ser da cidade, isso. Açougue, vou entregar carne, vai vir um açougue ou um frigorífico de São Paulo para entregar numa cidade que tem 4 mil habitantes. Ele não vai conseguir concorrer não com vai. isso. E aí um ponto que merece atenção, que a Lu até chamou atenção aqui, é o aumento do faturamento da MEI, né? O MEI hoje ele tem um faturamento de 81 mil, mas existem alguns projetos aumentando isso e trazendo a possibilidade de contratações de funcionários para fins de prestar serviço público, né? Tem 2 PLs bem bacanas tramitando já, eu acho que desde o ano passado. Sim. Que um visa aumentar especificamente de MEI de 81 para 130 e o outro visa aumentar, acho que de 360 para 800 e poucos mil e de 4.800 para quase 8 milhões. Então, que é o MEI, a MEI e a PP. PP. A IPP ficaria com faturamento máximo de 8 milhões e alguma coisa. Ou muito. seja, você conseguiria trazer mais gente nesse mercado aí, em razão até dos benefícios fiscais, tributários, previdenciários. Então, acho que essa é uma grande inovação, assim, que vale a pena que nem ficar de tem a olho, ver né? com a lei de licitações, mas que são 2 projetos de lei que a gente tem que acompanhar, porque do que eu olhei ontem está bem para ir Caminhado. para o plenário, assim, falta pouca coisa. E nesse assunto eu também quero chamar a atenção, porque às vezes uma empresa como o MEI ganha uma licitação, mas o tamanho da licitação que ela ganha é para fornecer 150 mil no ano. Ele vai ser desenquadrado do MEI. Isso é ruim? Não é. É só um aviso para dizer que existe ali uma mudança. Hoje o MEI... Planejar, organizar, saber que... O MEI paga hoje R$70 por mês. Quando ele vai migrar para a ME, ele vai ter que pagar tantos por cento de cada nota que é emitida. Minha também, que a gente já brigou bastante sobre isso. Eu acho que você deveria ter o direito de trabalhar um período, o primeiro ano do contrato, alguma coisa para que você consiga se reorganizar. Se não, dá esse Dentro da salto licitação. Dentro da licitação. Ok. Na hora de fazer o desenquadramento, deixa eu trabalhar um pouco. Doutora enfim. Caroline inovando nada. Eu queria. Mas e isso outra é só coisa quando que eu me acho que é candidatar ao importante, a gente está legislativo. dizendo, nós estamos dizendo aqui que o calote diminuiu, mas a gente precisa pensar que pode acontecer algum atraso, pode acontecer alguma contestação de alguma coisa. Uma pandemia. Uma pandemia, hoje, né? E tal. E às vezes o atraso pequeno, se você está com a finança muito apertada, você emite a Isso. nota, ali o município leva, ou ele rejeita a tua nota por alguma coisa, ou tem uma glosazinha Já porque você considera deu aí um 30 erro. dias para receber, Já né? considera. Aí Pelo você menos. tem que fechar aquilo ali, emitiu a nota, tá esperando. Isso. Tem que pagar o imposto. E é aí, Tem que pagar o imposto. que entra que a gente quer dizer que quando você vai decidir tornar-se um fornecedor, você precisa contar e ter um capital de giro mínimo, um planejamento, né, uma ideia, porque pode acontecer. De repente, do teu sonho vira a tua morte da sua empresa, né? A gente precisa ter bastante cautela. Lu, se eu sou uma empresa nova, também, quem estiver ouvindo a gente, eu sou uma empresa nova, eu preciso ter um histórico para eu começar.
Ainda tem esse estigma com a nova lei? Mas eu preciso ter um histórico, eu preciso ter meu CNPJ é novo, estou começando agora. Não. Isso é mais em relação a obras e serviços de engenharia, que aí sim entra a parte dos atestados. Mas para fornecimento, para nós, não faz a menor diferença. São poucos municípios, por exemplo, que pedem atestado de capacidade técnica de que você vendeu tantas mil resmas de papel sulfite. Normalmente... O que já se negociou com o Estado. Aquisição, normalmente a gente não pede atestado de capacidade técnica. Para serviço, sim. Né? Porque seria uma garantia para a administração pública de que a ponte não vai cair, né? De que você claro. Mesmo assim cai, né? Mas mesmo assim você é o mínimo de garantia para você ter uma ideia de que aquele fornecedor tem know-how, tem condições de tocar. Mas é muito mais simples hoje para uma empresa começar. Bom, veja que o MEI pode participar de licitação, gente. Gente, pessoa física. Pessoa física. O credenciamento é muito comum. Gustavo, estou desempregado ou estou querendo fazer uma transição da minha carreira e tal, e eu vi que o MEI pode, e tem várias coisas que o MEI pode fazer, e aí eu quero dar uma olhada, o que tem de oportunidade para daí eu fazer... Onde que eu procuro isso? Gente, o que tem em Campo Grande? O que tem nos municípios do interior? Isso é bacana. Que eu posso oferecer? Estão contratando muito serviço de pintor de parede, então eu vou fazer ali, vou abrir um MEI para isso. São duas orientações aí. Uma é procurar dentro do município que eles estão necessitando, né? E eu creio que vale uma boa conversa com a prefeitura. Eu acho que no interior, principalmente, eu acho que você bate na porta lá do cara e... Fala, o que eu posso fazer por você hoje, né? Mas e como se formalizar? É interessante. Nós temos o instituto, o órgão, né, o SEBRAE, que é o serviço que ampara as pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas. E eles têm aqui em Campo Grande, tem algumas sedes no interior. O MEI também. Que inclui o MEI. Você pode chegar no SEBRAE, questionar isso e escolher os quinais que você quer participar e poder fazer. Existem no interior hoje, o SEBRAE tem um programa que chama Cidade Empreendedora, já falando a respeito disso. Dentro do Cidade Empreendedora existe um agente de desenvolvimento. Ele é um funcionário da prefeitura, mas ele pega toda a orientação do SEBRAE. Ele é monitorado pelo SEBRAE, aconselhado pelo SEBRAE, digamos assim, e ali ele faz também todo esse processo. Salas do empreendedor. Sala do empreendedor. São sensacionais. Dentro da sala do empreendedor tem um agente de desenvolvimento. Ela facilita muito isso. E muitos, eu acabei de vir ontem de Nova Andradina, e lá uma menina falou, onde que eu pego informação em Nova Andradina aqui? Falei, cara, vocês precisam abraçar esse sistema S. SEBRAE, SENAI, SENAC, SENAR, dá cada um na sua área para poder crescer com isso, né? São esses ambientes. E eu sugeriria o seguinte, o que tem acontecido na cidade? Quais são as licitações? O que é que está... Cidade pequena, gente, a notícia corre. Então, né? A notícia corre. Se eu chegar hoje lá em um dos seus municípios e falar o que tem aí de licitação aberta para abrir tudo, eu consigo essa informação ou eu vou procurando edital? Carol, eu acho que, voltando na primeira questão que eu falei, PNCP. Portal Nacional de Contratações Todos os seus municípios hoje estão no PNCP, tá perfeito. Todos os meus não, os 5 mil. Todos os municípios do país estão. Você já está, porque ficou adiando a lei, ficou adiando a lei, e de repente da lei é que ela vocês estavam considerando que ela ia ser adiada de novo a vigência da nova lei. O problema da nova lei é que ela entrou a publicação dela foi 1º de abril. Todo mundo achou que era uma mentira. Foi por isso que a coisa foi se prorrogando e tal. E você continua com toda essa piadinha faz 3 anos. Essa piada, eu gosto dela. Na 8666 a gente fazia piada de que era a lei do diabo, que tinha o 666, agora a piada mudou para 1º de abril. Mas, assim, Carol, qualquer licitação hoje é obrigatório, não dá... Só se eu tenho um retardatário que tem uma licitação publicada na 8666 lá atrás. Mas as licitações novas, 1º de janeiro de 2024, estão todas no PNCP. Melhor caminho. E aí, o melhor caminho é lá. Claro... Sala do empreendedor, o setor de licitação da prefeitura do interior, né? Uma conversa, eu acho que sempre é bacana. Mas eu queria falar para os pequenos da mudança das dispensas de licitação. Eu ia te pedir isso agora. Vamos falar de dispensa de inexigibilidade com o tempo que nos falta aqui, porque eu acho que é importante. O principal, para mim, a gente estava até falando antes, Gustavo, é o valor. Deixa eu te falar antes. A dispensa de licitação, só para quem ainda não trabalha com isso, são aquelas hipóteses previstas na lei que, em razão de valor ou de alguma característica da contratação, dispensa-se o procedimento licitatório, que é a regra. A regra é licitar.
Mas a gente tem 2 casos que ou dispensa ou a licitação não se exige. A gente está falando agora dos casos em que se dispensa isso. Contrata Geralmente, contrata direto, ou seja, faz ali um procedimento administrativo mais rápido, uma cotação, né, ainda, e fecha com você e vamos embora. A principal possibilidade disso acontecer ainda é em razão do valor ser baixo, que não justificaria movimentar a máquina do Estado com a licitação, né? E aí a notícia boa é que a gente sai de 17.600, que era o limite na lei antiga. Ou seja, só dava para comprar uma caneta. Nada. E era 17,33. A nova lei já começa com 50 mil para dispensa e 100 mil para obras de engenharia. E aí, isso também é uma mudança bacana, todo ano isso é atualizado. Então, começamos com 50, já estamos com 59 e 800, alguma coisa. Que isso é legal, porque no outro ficou o mesmo valor por quantos anos, gente? A gente ficou no R$8.000 aí por uns 10 anos. Nossa, por uns 10 anos. Eu fiz a faculdade inteira com R$8.000. E agora não. Então, agora começou com 50, já é 59, né? Foi para 54, 59, e agora está 59 e 119. São contratos menores, e isso permite também vários MEIs prestarem um serviço... Né, que eventualmente seja mais barato. Consultoria, pode? Eu quero fazer uma consultoria para o município, o limite ali. Pode. 59 mil, quem é bom de matemática, dá quanto por mês? Por ano? 6 mil e poucos. Matemática vai dar menos um pouco. Vai dar menos, né? Porque são 12 meses. No backstage, 59 dividido 5 por mil e pouco 12. Acho que dá 5 mil e pouco. Dá para você prestar vários serviços ali. Enquadro no MEI, né? Você está dentro do MEI. Fazer alguns fornecimentos, você está dentro... 49. 5 mil, gente. 5 mil. R$4.900. Isso é uma média, um valor anual, né? Então, eu vou... Por objeto. E E uma mudança interessante para fechar a dispensa, que é, antigamente, 3 cotações eu contratava direto. Hoje, eu faço 3 cotações, eu publico um aviso no PNCP dizendo o município quer contratar por dispensa. E as pessoas mandam as propostas. Esse aviso tem que ficar no PNCP 3 dias úteis. Ou seja, as pequenas empresas que querem entrar no negócio vão procurar as dispensas de licitação no PNCP, que elas vão ter acesso a tudo e vão mandar a proposta para o município. Carol, você fez um cálculo aí mensal, mas você pode, às vezes, pegar uma dessa no ano. Sim, e assim fornecer. Pegar uma só de uma vez. E fazer em 2 meses. Entendeu? E já dá um up. Se é um valor... que varia ali no mês, um mês é 2, outro mês Deixa eu te perguntar uma coisa. Gente, eu gosto muito dessa história do site, né? Eu quero ficar olhando, então assim, eu não sabia o que estava acontecendo dentro da prefeitura, mas se agora tenho interesse, eu dou uma entrada ali, dou uma olhada. Todas as dispensas obrigatoriamente também tem que estar no PNCP. Todas as dispensas, o aviso tem que ser publicado no PNCP e tem que ficar disponível. Com os orçamentos que pegou, com a cotação. Tem 2 hipóteses. Pode ser orçamento porque daí eu consigo ver o preço do meu... eu oriento os meus clientes, eu tenho dos meus clientes só um que coloca o valor. Eu não gosto de colocar o valor porque eu acho que diminui a competitividade. É melhor você não saber, porque aí você vem com a sua proposta. É uma estratégia minha. Tem gente que gosta de colocar o valor no PNCP. A lei te possibilita as duas opções. Gente, mas é uma super oportunidade. Sim, isso, falando agora com o Gustavo, isso enquanto empresário, até para você saber o preço que você está praticando, o preço que está no mercado, quanto que... Isso tem muito... Se vale a pena eu entrar antes ou não, que informação rica que tem aí no site que você pode... tirar como empresário disso. O que tem de alteração? Eu acho que na inexigibilidade o mais bacana é a história do fornecedor exclusivo, né? Que eu acho que é algo que... A gente já discutiu muito sobre isso, né? Você tinha um cliente que tinha criado alguma coisa. Muito. A gente é verdade. Eu tinha um cliente que tinha criado alguma coisa, né? Não me lembro, na época da pandemia, inclusive. Foi. E aí era uma dificuldade, porque a lei antiga ela trazia um requisito muito complexo para você comprovar que só aquele fornecedor consegue atender a sua necessidade. Só voltando aqui, essa outra hipótese de que não precisa, nesse caso, não cabe licitação, a lei entende que é inexigível a licitação, tem vários critérios, ou porque o serviço é técnico, de natureza técnica, advogado. Ou como advogado, que agora é autorizado a contratar por inexigibilidade, ou, neste caso que ela está falando, porque é um produto ou um serviço com fornecimento exclusivo. E aí pode contratar, é inexigível a licitação, vai lá e contrata direto. Né? A redação da lei ficou muito melhor. E aí essa é uma outra questão. Assim, muitas empresas têm esses produtos e nem sabem que eles podem ser contratados por inexigibilidade de licitação.
né? Então, também procurar uma assessoria. Nossa, eu desenvolvi esse produto, eu desenvolvi este serviço, pode ser um serviço. Eu criei um serviço que não existe. Eu posso, sim, ser contratado por inelegibilidade de licitação com base no fornecedor exclusivo. E os requisitos ficaram um pouco mais flexíveis. A gente tinha federação, confederação, e agora não, está atestado, contratos, ficou mais amplo. Então, esse também é um bom mercado, né, para aquele que tem uma inovação ou que tem um produto diferenciado, ele pode sim... Falando em inovação, entrou alguma coisa das startups? Tem a possibilidade agora de uma licitação, manifestação de interesse, que é o PMI, que a gente usava muito para PPP. Então, você pode, sim, é algo que eu não vi ainda... recente, em prática. Então, assim, em prática, eu não sei como é que vai acontecer. Mas, de fato, tem um dispositivo da lei que fala, né, que, no caso das startups, eu posso ter licitações exclusivas para elas. Né? Dependendo, aí eu vou publicar o PMI, que é a manifestação de interesse, e elas trazem uma solução. Eu acho que é algo bem bacana e que vai ser explorado também. Não vi nada ainda, mas assim, eu acho que deve ser em breve. E, para terminar de falar da nova lei, depois eu queria fazer mais uma pergunta, trabalhar com os programas de integridade, de compliance, também tem um diferencial competitivo. Não só o óbvio diferencial competitivo dentro da gestão de uma empresa, mas também para a lei, para a nova lei, né, Lu? Até, assim, todo mundo esperava mais, né, Carol? A gente já conversou sobre isso. Todo mundo esperava mais da história das políticas de integridade, mas ok, tá, pelo menos constou na lei. Foi o que passou. Foi o que deu. Eu esperava mais disso, eu esperava mais de uma gestão social, eu esperava mais de questões ambientais que fossem valorizadas também à empresa. Eu esperava o marketplace. Enfim, cada um esperava mais, mas é o que temos. A nova lei, ela trouxe realmente, assim, não existia na lei anterior, né? Então, ela entra como um dos critérios de desempate. Ok, é o último, né? Você vai seguindo ali, mas tem lá como critério de desempate. É uma hipótese de aplicação de penalidade. Então, se você atenuar, você consegue atenuar a aplicação de penalidade em algumas situações, se você tiver a política de integridade. E a questão aí entraria as licitações acima de, acho que grande vulto, que na nova lei é 239 milhões. Necessariamente a empresa tem que ter política de integridade, tem que ter o compliance. Se não tiver, não participa. É condição de participação para as licitações acima de 239 milhões. Hoje começou com 200 milhões, agora é 239. E eu acho que começa assim, são pequenos passos, né? Na próxima mudança, na próxima alteração, vai incluindo, porque tem que haver uma mudança de mentalidade do próprio... Foram só 30 anos entre uma lei e outra, né? Daqui a pouco... Com vários penduricalhos, piscou, né? Passou 30 anos de novo. Mas, gente, é porque é aquilo. Se você coloca como obrigatoriedade, o próprio empresário vai falar, mais uma coisa para eu... A gente sabe da importância. Eu sou uma dessas que escolhe as empresas de acordo com as políticas. Eu sigo mesmo, presta atenção, eu valorizo demais essas políticas socioambientais e tal. Mas para o empresário, ainda mais para o pequeno, que já tem um custo que precisa ser avaliado na hora de entrar, de documentação, de tributário, disso, de aquilo, se você coloca mais a implementação obrigatória, gosto da história de ser como um critério de desempate, gosto da história de diminuir a penalidade. Podia ser um critério de desempate mais para cima, né? Mais para cima ali do que o último. Mas só complementando, desculpa te interromper, mas claro. Só complementando, mesmo que não seja obrigatório, é muito interessante para as empresas ter a política de integridade, né, Carol? Você é especialista nisso. Obviamente, você sabe disso melhor do que eu. Até porque não é só para a lei de licitação, tem lei anticorrupção, tem toda a parte de gestão, né? Porque traz quem trabalha com essa política de integridade tem um diferencial na sua própria equipe mesmo, né? Da equipe dentro do RH, da cultura da empresa, do fit cultural, né? Que a gente falou. É uma transformação, né? Hoje a gente está num mundo que ele está exigindo algumas coisas mais do que o produto e o serviço. Ele está exigindo aí o que você pensa, o que você tem refletido a respeito de onde você está, né? Do meio onde você está. Então, há uma mudança grande de gestão. E isso, ele gera um custo inicial, mas ele gera uma outra credibilidade. Vou dar um outro exemplo saindo do poder público. Nós temos grandes
indústrias sendo implantadas no Mato Grosso do Sul. Ribas do Rio Pardo, Selvíria, né? Não vou fazer propaganda quando estou ganhando royalties. Inocência. As empresas, bilhões e bilhões estão entrando. Eles contratam empresas de consultoria, inclusive o Sebrae, para poder fazer um aprimoramento de quem vai servir para eles, de quem vai ser o fornecedor deles. Então, não é assim, eu sou um borracheiro, eu quero atender a empresa, eu vou lá, entrego um cartãozinho e pronto. Eu preciso me adequar às normas sociais, às normas ambientais e tal, aquilo que rege, para eu poder me credenciar e poder participar de algum movimento lá dentro. Então, eles entram nessas licitações de grande valor e eles precisam também comprovar que a cadeia deles toda está... Exatamente. Então, não é só o governo. A gente tem uma outra oportunidade. Então, as empresas, como você falou, de carona, ela fala assim, já entrei numa licitação, ganhei lá no interior. Ganhei em Campo Grande. Cara, vou entrar também numa grande indústria porque eu já estou preparado para isso. Claro. Né? E aí, a pessoa que era uma empresa pequena de borracharia, daqui a pouco está fabricando pneu. Porque conseguiu ganhar volume. Conseguindo escalonar nesse Exatamente. Hotéis, mercados, material de construção, era uma porta quando você vai lá. Agora nós temos aí, chamando a atenção aí de Porto Murtinho, que vai ser a rota bioceânica. Não sabemos o quanto isso vai mudar. Não tem uma mensuração disso, mas... Estou super ansiosa. Mas está faltando infraestrutura demais, gente. Não tem. Já saiu a primeira comitiva para fazer o primeiro trajeto. Estava sem ponto de apoio, sem posto. Não, mas Porto Murtinho é cliente meu, eu vou defender aqui. A gente está. Não, é que tem um trajeto. A gente está indo, assim, a gente está conseguindo, mas realmente é muito difícil. É difícil, gente. é muito porque difícil. Não tem mão de obra, porque as pessoas não estão preparadas. Mas assim, eu vou a Porto Murtinho já tem 8 anos e eu percebo uma mudança, inclusive no comércio. Sim. Né? O comércio local. Os restaurantes. A minha principal mudança é mudar aquela porta de baixar de antigamente para a porta de vidro. Para mim é uma mudança sensacional. Já mostra uma modernização da cultura. Então, o comércio tem sido assim, tem realmente acontecido, mas a gente não sabe a dimensão. Eu acho que vai ser sensacional. E eu quero defender Porto Murtinho também. Eu estava em dezembro. Lá em dezembro eu estava numa sessão de negócios lá com o prefeito, né, o Sintra. E assim, realmente, a dificuldade é gigantesca numa cidade dessa. Tenho dúvida, e aí você pega uma cidade que estava isolada. Né? Aí você pega um empresário que também estava isolado. Como que esse cara vai se relacionar ali com a prefeitura? É uma confusão. Então, a gente precisa de instrução para esse pessoal. Precisa de assessoria jurídica, precisa de consultoria, precisa de um aprimoramento para esse cara compreender que é ele que tem que mandar lá, não é alguém que vem de fora. Claro. É ele que tem que tomar conta daquilo, porque a terra é dele. E é, inclusive, cultural, né? Porque eles fecham 2 horas para o almoço. Agora parece que diminuiu essa questão de fechar o comércio 2 horas na hora do almoço. Mas é uma questão cultural mesmo, porque eles são ali, Paraguai. Sim, né? exato. Esse Mas eu acho conceito. que vai dar certo. Vai dar bom. Eu só quero dizer que nós já estouramos o tempo, já estouramos, mas eu queria fazer só mais uma perguntinha, juro. A última. Só um negocinho assim, ó. Vamos fazer o 2? Licitações, oportunidades 2. Eu acho que a gente pode... Se a gente conseguiu trazer uma vez, a gente consegue trazer disponível. Só ligar a câmera. Mas eu queria terminar perguntando o seguinte. Eu tenho um produto, eu faço essas xícaras e eu acho que, aliás, nossas são lindíssimas, Flávia Mato Grosso. E aí eu acho que isso poderia ser um diferencial no cerimonial do município e tudo. Eu queria oferecer o meu produto, o meu serviço, ainda que não caiba num preço de dispensa, mas que seja para que o prefeito pense, o secretário pense, e licitar aquilo ali. Pega bem, posso ir no município e dizer, escuta, já pensaram em ter papeizinhos coloridos para estimular as crianças na escola municipal? Já pensaram em comprar um café melhor? Tem um café bom aqui. Porque dizem que todo mundo ama consultoria até provar o café das prefeituras. É só um anexo. Mas dá para bater lá e mostrar o meu produto, o meu serviço, a minha ideia. Sem que isso constitua Sem que isso pareça que eu estou pedindo um direcionamento. Eu vi ele aqui tomando um café com o prefeito. O que você acha? Tem uma decisão bem bacana do TCU, justamente nesse... Eu acho que é do Benjamin Zingler, não lembro exatamente, mas acho que é dele. Que ele fala exatamente isso, que não tem problema nenhum
o município fazer contato com os fornecedores para conhecer os produtos, para identificar o que tem de novo no mercado. Não é porque é município que eu tenho que continuar comprando o café ruim, a xícara sem, né, enfim, a personalização. Eu posso, sim, fazer esse contato com o fornecedor. O que eu não posso é direcionar para aquele fornecedor, porque daí, se eu for direcionar, eu tenho que trabalhar uma hipótese de inegibilidade. Porque na época da improbidade-fobia mais acirrada, o fornecedor chegava, não passava da porta, né? Não pode falar com o prefeito de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, vão ver ele aqui dentro do meu gabinete, depois vai dar ruim. Hoje em dia, dá para diminuir, como o Gustavo falou, essa animosidade entre o público e o privado, essa desconfiança, e falar, eu só vim mostrar meu produto, o dia que você quiser eu vou estar aqui para participar ou para fornecer por dispensa, e aí você cuida do seu procedimento, eu cuido do meu. Exatamente. Mas eu posso ir lá mostrar o meu trabalho. Sem problema nenhum, eu acho que até falta isso, deveria acontecer mais mesmo. Como uma situação que os municípios precisam, tem coisa que não chega a informação lá. Às vezes uma coisa que eu lembrei agora, a gente tem essa obra de arte maravilhosa aqui, que é da artista Buga, lá de Bonito. Hoje ela está toda no merchan, né? Ela já fez. Né, gente? Que a Buga é uma das melhores artistas do Mato Grosso do Sul e eu ainda não tinha postado a obra dela. E a Buga, essa obra, uma obra semelhante a essa, ela é dada pelo governador, pelo ex-governador, em alguns eventos para autoridades, né? De presente e representando o nosso estado. Então, às vezes, eu sou um artista, eu sou a Buga, eu criei essa coisa maravilhosa, e eu posso ir no prefeito e falar, olha, é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, se você achar que representa, quando você receber alguém, for visitar, for levar ao seu município, eu posso fazer isso, né? Muito. Tem vários artistas. Agora, Três Lagoas, a gente contratou também para fazer várias, né, obras lá. É sempre muito legal você ter aí essa abertura entre o público e o privado. E, eu acho que tem que acabar esse preconceito, tem que levar a ideia mesmo. E aí a prefeitura vai decidir se é inegibilidade, se eu vou abrir uma licitação. Aí esse é o papel do... Esse é o nosso papel. É o papel de vocês. Gente, para finalizar, eu acho que tem um negócio que a gente não falou, que é a parte de contratos. Rapidamente. Não quer deixar para o 2? A gente fala... Não, mentira, pode falar. Já tem data, o 2? Mas eu acho que o interessante... Tem cafezinho? Tem cafezinho, o cafezinho é bom. As licitações, os contratos eram máximo de 60 meses na 8666. Gente, hoje pode isso ser... é incrível. 10 anos. Isso é incrível. Você paga a faculdade do seu filho com contrato. Você fica garantido, você faz um investimento. Aqui a gente atende acho que isso é uma bacana empresa de impressora que contrata e ela não sabe, vai acabar rápido. Além de ser não paga 10 investimentos. anos, além de ser 10, porque a gente trabalhava com prorrogação até 60 meses para serviços, né? A lei nova, que é um ponto muito legal, incluiu o fornecimento. Então, a aquisição de produtos, eu também posso ter licitações por 10 anos. Desde que as duas partes estejam a favor, né? Claro. Né? E aí tem o não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Financeiro. A gente pode, eu acho que, inclusive, eu posso fazer de 5 anos direto, ou eu posso fazer por ano e ir prorrogando com o eventual reequilíbrio. Mas também é uma oportunidade de negócio você imaginar que você vai participar de uma licitação e que você vai continuar fornecendo café para a prefeitura. Porque se você tiver que fazer investimento em equipamentos, em reforma, em coisa, uma segurança do que você falar, eu tenho contrato por 1 ano. Vai valer a pena esse investimento ou não, dentro daquilo que nós estávamos dizendo? Outra coisa é você dizer, eu tenho um contrato de 5 anos. E é justamente para isso, para que você possa atrair mais fornecedores mais comprometidos, né? Que possam vender e fornecer adequadamente. Eu queria deixar um recado também, já que a gente está encerrando, que assim, o empresário, gente, ele tem que parar de visualizar o sistema público ou o governo, desde a prefeitura, governo federal e governo estadual, como um inimigo. Entende? Que pega o imposto dele, que supra. Eu ouço muito falar isso. A gente paga e não recebe nada de volta. Eu acho que está num tempo da gente já começar a olhar aquilo como um parceiro, olhar esses institutos, essa governança aí que existe, para a gente poder, de alguma forma, se filiar no sentido de negócio com ele e poder efetivamente alavancar a sua empresa, conseguir fazer mais receita, contratar mais pessoas, que é importante. Quanto mais pessoas uma empresa contrata, significa que ela está mais saudável, no sentido de crescimento, de pujança. Então, em serviço, em produto, esquece esse negócio de que o poder
público, ele é separado do privado e eles se ficam gladiando. A gente Não. é bem bacana, pessoal. Não é? Legal. Eu penso que a gente está num momento já, a gente está entregando e recebendo. Pô, quer uma relação melhor que isso? Sim. É a mesma que eu tenho com o cliente. Né? A gente está ali dentro, a gente está fiscalizando, a gente pode contribuir com essa participação, com o controle aí dos índices de corrupção, né? Porque tem mais gente olhando, tem mais gente acompanhando. Mais transparência. Porque é mais transparência, porque a sociedade está realmente participando da administração pública. Ganha de todos os lados, né? Eu acho que adorei isso, porque nós, administração pública, muitas vezes o fornecedor tem uma visão deturpada, o empresário, que nem é culpa dele. É cultura, gente. É cultural. E aquilo que nós estamos Mas, dizendo, de fato, estamos tem que no Brasil, aproximar. estamos caminhando. Ainda tem muito para a gente caminhar, mas nós estamos caminhando. O site é fantástico, né? Eu acho que a gente está caminhando para essa transparência cada vez maior, da conscientização também da gente enquanto cidadão e de quais são as nossas responsabilidades social, nisso, né? do controle social. Eu acho que nós estamos evoluindo bem bacana nesse sentido, assim, de transparência, né, gente? Acho que é isso, que era essa... De uma sociedade mais ativa e mais participativa, né? Exato. Tenham coragem e entram em licitação. Tenham coragem. É verdade. Porque mudou a história de muitas empresas que a gente atende. É verdade. Mudou a história de muitos empresários. Trouxe grandeza para muitos negócios que a gente acompanha, né, Glau? Com certeza. E, enfim, você sabe que como hoteleira, até hotel tem que participar, né? Eu sei, eu participei de muita licitação. Olha aí. E aí a gente, quem sabe, vou ver agora com o meu irmão para ele voltar. Dá Jean, uma olhada no PNCP. Fica aí, ó, Jean, dá uma olhada no PNCP, dá uma olhada Foi, no não, que estão sabe qual que era a contratando de nossa hotel. grande dificuldade? Que é isso que eu estou dizendo de investimento, né? Precisava de sala de eventos aqui em Campo Grande. Não tem salas de evento, era uma Era loucura. requisito mesmo, Era um né? requisito. E o hotel tinha uma sala de evento muito pequenininha. Agora está lindamente reformada. Glau, e dá pra você voltar lá. ia, eu lembro, né? Eu comecei nessa área, a gente já se conhecia, obviamente. E aí você ia participar das licitações com o envelopinho embaixo do braço. Envelopinho embaixo do braço. Nem precisa mais. 2 é do envelopinhos. seu computador. Um de credenciamento. Ai, gente. Quando ela falou de Habilitação. credenciamento, Eu me lembro- veio eu me lembro quando eu fui nitidamente. participar de uma tomada de preço lá em Belo Horizonte, carregando 2 envelopes embaixo do braço, saí daqui, peguei o avião e eu olhava no centro de Belo Horizonte, aquela confusão, e eu só pensava, levei meu computador, minha bolsa, Mas não leva meu os sutiã, envelopes. mas não leva os envelopes. E eu pegava aqueles já que- envelopes e eu ia assim, eu levo tudo. Eu E falava, vejam a gente, mudança. Hoje você participa de cara, licitação do outra seu coisa, escritório. É muito mais acessível, é muito mais acessível, gente. é. Se informem, participem, pode ser a virada de chave da empresa de vocês. Verdade. Muito obrigada. Vocês são incríveis. Obrigado. Eu tinha certeza que esse encontro ia ser excelente. Mentira, ela falou que ia ser pesado. Que o tema Chato. é chato. Ela repetiu chato. a palavra. repetiu, Ela chato abriu E o episódio. agora fica o desafio para o nosso backstage, que hoje está famoso aqui, o Lucas veio. Ele tem que vender esse episódio. Que você viu que na hora que você olhar o título, você vai falar, cara, não vou assistir. Dá um jeito de dizer que tá legal. Tá legal e que pode trazer muitos insights para você, como Compartilhe. empresário, como meio, como profissional. Obrigada, Lu. Obrigada de Eu coração. que agradeço, adorei mesmo. Acho que a gente Sua poderia advocacia, ficar aqui você sabe que muito nos orgulha tempo. muito e nos honra muito ter você como parceira aqui da nossa advocacia também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falei, né, que eu gostaria de ter vindo antes, vocês demoraram para me chamar, mas ok. Então, eu acho que a gente pode fazer o 2. Tem muito assunto bacana para a gente falar. Muito. Eu queria tem falar muito dos tema editais bacana. para os dá artistas, pra para as gente empresas, para as tem muita coisa ONGs. bacana. Ai, a gente pode falar sobre isso. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui. É um assunto que eu sou apaixonada, como vocês podem perceber. Então, adorei Obrigada, a parceria, viu? nossa Obrigado. parceria entre os dois lados. É da verdade. história. Que bom. Amigos de infância, gente. Dá uma Verdade. olhada como que essa mesa tá engraçada. Hoje tá massa, né? Cresceram 30 juntos em 30 Jardim. 30 anos em Jardim. É uma grande metrópole Jardim. A região do Grande Exportando Jardim. talentos. Exportando talento. Década de 80 fez muitas coisas boas, Jardim. Muitas coisas boas. Obrigada. Obrigado, gente. Pela disponibilidade Obrigado. de estar aqui compartilhando com a gente seu conhecimento, toda a sua experiência. Carol, mais um para conta? Mais um. Oh, Dessa delícia. vez a gente deve a Jardim. Então, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Jardim. Água do Rio Miranda. Água do Rio Miranda. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.